Novela Laços de Família, capítulo 16, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. O capítulo começa com Helena e Miguel se encontrando e se abraçando. Então Helena fala que pensou que Miguel não iria para o Japão. E Miguel fala que ele não iria mesmo, mas que a visita dele à Inglaterra foi rápida. E como ele sabia que Helena e a filha estariam aqui sozinhas no Japão, ele resolveu ir. Helena conta que Edu está com ela. Miguel fica sem graça e fala que então ela está em boa companhia. Helena diz que sim, mas que não dispensa a companhia dele, Miguel. Edu chega e fala que é uma surpresa ver Miguel ali. Miguel diz que também está surpreso em vê-lo ali, depois conta que Cissa veio com ele, e eles combinam de fazer um tour juntos. Em seguida, Camila chega e Helena finalmente apresenta ela a Miguel, mas Camilo reconhece da livraria e conta que sempre vai à livraria dele. Nesse momento, Toshio chega e Camila apresenta ele para Miguel. E eles conversam, primeiro em inglês, depois em japonês. Camila levanta e pergunta o que eles vão fazer. Então Helena fala que é Miguel que vai guiar o passeio. A cena corta para Miguel andando sozinho, com cara de decepcionado. E corta de novo para Miguel tentando convencer Cissa a sair com ele. Ele fala que ela vai gostar de Camila. E vendo a resistência de Cissa em sair com ele, ele conta que Edu também veio para o Japão. Cissa fica toda animada e fala que Edu vai ficar com ela. Logo depois de Miguel dizer que ele é namorado de Helena, Cissa tem a ideia de Miguel namorar Helena e Edu ficar livre para ela. Então ele aperta as bochechas de Miguel. Na cena seguinte, Iris acorda, vê se o pai está bem e vai para o quarto dela acordar Ingrid e pede para ela ficar com Alessia para ela dormir um pouco. Ingrid levanta e sai, mas antes Iris pede desculpas e fala que exagerou, mas explica que está cansada do clima de morte da casa e que só queria sair para se distrair um pouco. Ingrid fala que tem medo do que vai acontecer com Iris. Depois diz que ela não pode fugir desse clima, porque Alessia está morrendo. Então Iris pergunta se a mãe vai perdoá-la ou não. Ingrid diz que não, pelo menos por enquanto, e sai. Na cena seguinte, Capitu está chegando em casa com um velho, e ele fala que quer que ela vá para São Paulo com ele no fim de semana. Capitu fala que não vai poder, porque tem um compromisso. Então ele fala que vai ligar para conversar com Fernando, e Capitu fica nervosa e fala para ele que vai ligar para eles marcarem. Depois Capitu chega em casa e vê Simone cuidando de Bruninho, então conta para ela sobre o velho, que ele deu para ela $1.000 por fora. Em seguida, guarda o dinheiro em uma caixinha e Simone fala que ela não deveria guardar tanto dinheiro assim em casa, porque se entra um ladrão... Mas Capitu explica que é dólar, não pode depositar na conta dela. Em seguida reclama que está cansada por causa da faculdade, mas que não vai trancar a matrícula para poder sair dessa vida logo. A cena corta para Emma falando para Pascoal que Capitu acabou de chegar quase 4 da manhã. Pascoal fala que conversa com Capitu de manhã. Depois começa a falar que eles têm sorte que Capitu não tem nenhum vício. E ela pode chegar tarde quando quiser, mas sempre dorme em casa. Emma reclama das companhias de Capitu. E Pascoal fala que pode até ter má companhia, mas amiga mesmo só a Simone, que também dá um duro danado. Em seguida, ele fala que tem que dormir. Na outra cena, Miguel filma Cissa nas ruas do Japão enquanto ela corre e se diverte. Depois, ela filma ele. E depois a cena corta para eles no hotel. Helena e Miguel tentam convencer Camila e Cissa a se darem bem e se conhecerem melhor. Cissa fala que o namorado de Camila é um gato, e ele fala em japonês com ela. Cissa não entende. Então Helena explica que Toshio só fala inglês e japonês. Miguel diz para Cissa falar inglês com ele, porque ela fala muito bem. Cissa brinca dizendo que o inglês dela só funciona nos Estados Unidos e na Inglaterra, e no Japão ela fica bloqueada. Nesse momento, Edu chega para dizer que reservou os lugares. Cissa corre para o lado dele e fala que finalmente chegou alguém que entende ela. E depois fala para Camila não pensar que ela não gostou dela, mas que é Edu que fala com a mesma língua que ela. Em seguida, ela pergunta onde Edu se esconde no Rio, porque ela nunca encontra ele. Camila fica séria, mas Helena sorri.
A cena corta para eles 6 andando. E quando chegam em uma construção, Miguel conta de que é e quanto tempo demorou para ser feita. Depois conta que 15 mil artistas trabalharam ali e continua falando sobre o prédio. Helena se interessa pela conversa e vai andando na frente com Miguel. Cissa reclama que já está cansada disso, que queria ir ver as lojas, as grifes do mundo todo. Camila pergunta se Cissa tem dinheiro para comprar em um lugar assim, e Cissa fala que não, mas que a gente também compra com os olhos. Camila cruza os braços e diz que não tem graça nenhuma não poder levar nada para casa, e Cissa fala que não é tão realista assim e que gosta de sonhar. Em seguida pergunta se Edu também é um sonhador. Edu fala que sonha, mas que também tem os pés no chão. A cena corta para eles tirando fotos juntos. Na outra cena, Cissa está reclamando de Camila. Miguel manda Cissa parar com isso e pergunta se ela acha certo ficar agarrando Edu na frente de Helena. Cissa fala que se Helena não tivesse presente, ela ia aproveitar e dar um chupão nele. Miguel não gosta e manda Cissa parar. Fala que esse tipo de frase não fica elegante para uma moça da idade dela. Depois Cissa continua reclamando de Camila e depois fala que Helena não deve ter dinheiro para bancar essa viagem e que Edu que deve estar pagando tudo. Miguel fala que Helena trabalha e tem condições de bancar as despesas dela e da filha. Cissa pergunta se Miguel ainda não enxergou que Helena deu o golpe do baú e a cena corta para Camila chegando no hotel e reclamando de Cissa. Edu fala que também acha Cissa chatinha. Camila diz que Edu joga charme para cima de Cissa e pergunta se Helena também não acha isso. Helena fala que só sabe que Cissa não tira os olhos dele. E Camila completa dizendo que também não tira as mãos. E Helena fala que talvez ela seja jovem que a cartomante falou. Depois conta para Camila que ela disse que iria surgir uma jovem entre ela e Edu. Camila fala que Cissa pode nem ser tão jovem, mas tem muita esperança. Depois fala que se fosse com Toshio, Cissa ia ver só. E conta que ela e Helena são bastante ciumentas, mas Helena disfarça o ciúme e finaliza falando que Edu deveria cortar Cissa de uma vez. Edu fala que nem dá ideia para ela e Helena diz que Edu joga charme para ela sim e que toda vez que ele vê uma mulher bonita ele fica assanhado. Camila fala que sabia que Edu era safado, então Helena conta o que Cissa fez na formatura de Edu, que beijou ele na boca. Edu diz que era brincadeira de Cissa e Camila fala que agora entende porque Cissa dá em cima de Edu. E a cena corta para ele chegando em casa e Viriato reclamando que não faz mais nada divertido, não pode mais nem comer nada gostoso e ainda por cima broxou. E continua dizendo que em todo lugar só se fala disso, impotência sexual. Laerte tenta animar Viriato e diz que vai ajudar ele a voltar a ser o que era. Nesse momento Ivete chega e fala que estava passando roupa para poder descarregar as energias, que vai até pedir para dar uma faxina no consultório para descarregar, e sai. Então Viriato fala que Ivete jogou indireta para ele, porque ele não está fazendo um serviço de casa. Na cena seguinte, Pedro está negociando o preço da ração por telefone, e Silvia chega e já vai jogando piadas e indiretas para provocar Pedro. E depois fala que Pedro tem medo de se apaixonar, de dizer que ama. Pedro fala que Silvia sabe que ele é meio fechado mesmo e que não pretende mudar e se sente bem assim. Depois diz que Alma está querendo falar com ele e que ele tem que trabalhar. Silvia diz que se arrepende de ter saído por causa de Iris e que eles precisam esquecer o que aconteceu. Depois fala que vai para casa fazer um jantar para eles e espera ele em casa. Nesse momento a Alma chega e fala que está pensando em fazer um churrasco e quer que os dois vão. Então Silvia sai e Alma pergunta para Pedro que ele é estranho, nem acompanha a mulher até a porta, diz que sentiu um clima quando entrou e pergunta se eles brigaram. E Pedro conta que eles se desentenderam sim. Alma conta que o terceiro marido Miller era assim, batia e mandava flores, e fala que uma certa rapidez apimenta o casamento, mas diz que isso não é uma sugestão para ele, e sai. Mas antes, diz que Pedro ainda vai achar alguém que o dobre, e ele vai ajoelhar diante dela. E Pedro fica pensativo.
Na próxima cena, Cíntia está chegando no Ares e pede um café na cantina. Em seguida, Pedro chega e pergunta se ela viu Severino por aí. Cíntia fala que vai precisar de Severino o dia todo. Pedro diz que Severino é dele e que Severino aprendeu o que sabe com ele. Cíntia fala que Pedro está tentando dividir os animais e os funcionários como se fossem donos diferentes. Diz que Severino é funcionário de Alma e não dele, e completa dizendo que Pedro não é dono do lugar. Pedro alfineta Cíntia dizendo que se ele fosse dono do lugar, ele não empregaria ela, porque ali eles não têm cachorros, passarinhos e gatos, eles têm cavalos, e Cíntia não tem competência para tratar desses animais. Em seguida, ele sai. Cíntia grita para ele que ele é um grosseirão, que ela é mais competente porque tem estudo, e fala que Pedro está proibido de cumprimentar e olhar para a cara dela. Na outra cena, Iris pergunta para Ingrid como o pai dela está. Ingrid fala que passou bem a noite, mas que o médico vem visitar mesmo assim. Então, Iris conta que Alessio pediu para ligar para Helena e pergunta para a mãe o que ela fala para Helena. Ingrid diz para ela dizer que o pai delas estão morrendo e pedir para ela vir. E se ela não vier, falar para Alessio que não encontrou Helena. Iris diz que vai falar a verdade para ele morrer sabendo que Helena não merece o amor dele. Ingrid fala que não tem nenhuma simpatia por Helena, mas que não pode se meter no sentimento de Alessio. Depois diz que ele tem um direito de falar com ela antes de morrer. Iris diz que odeia Helena e odeia ainda mais por ser irmã dela. Na outra cena, Zilda está dando comida para Nina e o telefone toca e pede para a pessoa esperar 1 minuto. E vai até o quarto e bate na porta. Clara acorda Fred e fala que desligou o despertador antes de tocar, porque se acordar com um barulho de campainha fica com dor de cabeça. Ele reclama que tinha um cliente para ver às 10 horas e depois vai abrir a porta. Isilda fala que é telefone para Helena, da fazenda do avô dele, e que é urgente, que a moça disse que é caso de doença grave. E depois diz que a moça já ligou outra vez e Helena pareceu preocupada. Então, ela aconselha Fred a atender o telefone e, se for algo urgente, ligar para Helena para o Japão. Fred atende o telefone e fala que é Fred, filho de Helena, e fala que Helena está viajando. Iris pergunta se diante de uma situação grave ela voltaria antes de viagem, e conta que é irmã de Helena e que o pai delas está morrendo, mas que ele não quer morrer sem falar com ela, e pede para Fred ligar e pedir para Helena voltar imediatamente. Fred diz que vai ligar, mas que Helena está no Japão e talvez não seja tão fácil voltar assim. Em seguida, Fred pede um número de Iris. Em seguida, ele anota o número e eles se despedem. Clara pergunta o que houve. Fred conta que o avô está morrendo e quer falar com Helena. E Clara fica toda animada falando que ele é fazendeiro e vai deixar uma grana. Depois diz que Helena comanda a fazenda e Fred administra. Fred pergunta se Clara moraria numa fazenda. Ela diz que não, que ficaria no Rio. Depois fala que o avô dele deve ter muitos gados, terras, e fala para Fred insistir para Helena vá logo, e continua sonhando. A cena corta para Iris rindo e falando que Helena está no Japão e não vai se interessar por um pai pobre morrendo em uma fazenda falida. Na cena seguinte, Miguel fala que ainda está cedo, mas Camila diz que já está cansada. Cissa então diz que se estivesse em Nova York sairia sozinha, mas ali não dá. Camila fala que Cissa reclama de tudo, então Miguel e Cissa começam a discutir porque Cissa quer ir para casa de táxi e Miguel quer caminhar. E Edu se aproxima de Camila e brinca com ela, mexe no nariz dela. Nesse momento, Helena sente um calafrio. A cena corta para Edu abraçando Helena no elevador e Camila olha para eles, depois deita a cabeça no ombro de Edu. Camila deita na cama e Helena briga com ela. Fala para ela trocar de roupa antes de deitar na cama. Edu fala que ajuda Camila e vai tirando o sapato dela. E depois ajuda ela a levantar. E Camila se escora nele e vai abrindo a camisa. Helena fala, ei, ei, ei! E pergunta se Camila vai tirar a roupa na frente de Edu.
Camila manda Edu sair, senão ela vai fazer um striptease. Edu sai e deita na cama dela. Depois liga para Helena para dizer que a ama muito. Helena fica com cara de apaixonada e conta para Camila. Camila deita e fala que é uma pena o Toshio não ser assim. Helena sente o arrepio de novo. Na cena seguinte, o médico examina Alessio e Alessio fala que enquanto Helena não perdoar ele, ele não morre feliz. Depois pergunta se Iris já ligou para ela. Ingrid diz que Iris ligou e Helena não estava em casa, mas o filho dela daria o recado para ela. A cena corta para Ingrid contando para o médico que Helena está no Japão. Depois o médico diz que conheceu Helena e sabe que ela tem um filho e uma filha. Ingrid fala que não sabe sobre o desentendimento de Alessio e Helena. Depois fala que eles conhecem desde a infância e pergunta se ele sabe o que houve. Ele diz que se Alessio não contou, não é ele que vai contar. Na outra cena, Iris está dançando no quarto e Ingrid entra e desliga o som. E briga com Iris porque isso é uma falta de respeito, ela ouviu o som alto com alguém doente em casa. Iris fala que o pai dela gosta mais da Helena do que dela. Depois fala que não gosta que entre no quarto dela assim e manda Ingrid sair. Liga o som de novo e fala que vai ligar para Pedro. E quando ele voltar, ela vai buscá-lo no aeroporto. Ingrid diz que a mulher dele não vai deixar. Mas Iris fala que Silvana não vem, porque ela já espantou Silvia há muito tempo. Na outra cena, Clara está na banheira e pergunta se Fred ligou para Helena e diz que quer falar sobre isso com ele. Clara faz planos com a herança que acha que Helena vai receber. Depois chama Fred para passar esponja nas costas dela. Fred vai, mas diz que não pode se atrasar mais. Clara fala para Fred esquecer o compromisso e aproveitar. Depois joga água nele. Fred fica bravo e briga com ela, mas ela diz para ele não choramingar e entrar na banheira com ela. E Fred entra na banheira com ela e a beija. Na última cena, Cynthia está cavalgando e vê Pedro. Os dois se olham e Cynthia faz o cavalo correr, mas uma criança entra na frente do cavalo e assim termina o capítulo 16 de Laços de Família. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e seu comentário. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.